Efésios capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Alguns irmãos não estão entre nós hoje, mas cremos que estão lá na live, assistindo nessa noite o culto. Os irmãos que estão na live aí, sejam abençoados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. E nessa noite nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Espero todo mundo achar. Vai abrindo o teu coração. Deixa nessa noite o Espírito Santo dirigir a tua mente, dirigir o teu coração. Os irmãos, é importante que hoje os irmãos anotem bastante os textos que a gente vai falar aqui, que isso aqui vai abrir a mente da igreja sobre a relação dos dons do Espírito Santo atuando no culto, na igreja, e também da forma com que os ministérios operam. Nós vamos aprender hoje. Amém? Amém. Todo mundo achou? Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Amém? Fecha os teus olhos aí um minuto nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Jesus, abrimos, ó Pai querido, nosso coração a Ti, e queremos Te pedir, Senhor Jesus, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha operar em nosso meio com total liberdade. Que essa palavra nesta noite, meu Deus, venha ficar gravada na tábua do nosso coração, a fim, meu Deus querido, que a Tua igreja possa ser nesta noite edificada, que possamos sair daqui, ó Pai, com a nossa mente aberta, de maneira, Pai querido, que nós venhamos sair daqui compreendendo, Pai, o que o Senhor tem conosco e qual é o nosso lugar dentro do corpo de Cristo, ao qual o Senhor tem nos colocado. E a igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Toma o teu assento nesta noite. Aleluia. Toma o teu assento, fica à vontade. Glorifica a Deus aí no teu lugar. Não faça a tua vinda aqui nesta noite em vão, mas faça a tua vinda aqui hoje algo relevante para a tua vida. Amém? Nós não podemos ser apenas frequentadores do culto. Nós temos que viver aquilo que nós professamos, a fé que nós professamos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Nós falamos aí durante algum tempo sobre o poder de Deus atuando por meio da igreja. Os irmãos lembram disso? Tivemos aí alguns dias de ministração, dias abençoados, e eu falei para os irmãos que a partir de hoje nós vamos falar sobre como funciona a divisão eclesiástica da igreja, a função de cada membro, de cada obreiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque algumas pessoas confundem dons com ministério, e são coisas diferentes. Então nós vamos aprender um pouco hoje sobre isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que a igreja, e não a nossa igreja em si, mas a igreja num todo, ela não foi criada por homens. Nós falamos sobre isso aqui no ano passado, quando começamos esse ensino. Se não me engano, foi o primeiro tópico do nosso ensino. Eu falei sobre a fundação e a instituição da igreja. Eu deixei bem claro para os irmãos que o dono da igreja é Cristo. Aleluia.
O fundador da igreja é Cristo. Cristo não deu igreja para pastor. Deus deu pastores para a igreja. Então, partindo desse princípio, nós vamos entender que Cristo, ele edifica a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra do Senhor diz que Jesus pergunta para os seus discípulos o que o povo dizia, quem o povo dizia que ele era, e os discípulos disseram para Jesus: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Jeremias, e por aí vai. Aí Jesus pergunta para os discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí a palavra do Senhor diz que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. A Jesus não foi carne nem sangue que te revelaste. Em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem edifica, quem levanta, quem institui a igreja é Cristo. É por isso que a igreja tem mais de 2000 anos que existe a igreja, e nós estamos aqui. 2000 anos depois, nós ainda estamos aqui pregando e falando a respeito de Jesus, porque a nossa fé não está baseada em homens, está baseada naquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala em Efésios, que nós, em Efésios capítulo 2, que nós estamos edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a principal pedra de esquina, a pedra angular, o alicerce, de modo que a igreja então está edificada em Jesus. Perseguiram a igreja. Quando os irmãos leram o livro de Atos dos Apóstolos, que eu espero que vocês leem Bíblia nessa igreja, mas o livro de Atos dos Apóstolos vai narrar alguns períodos da perseguição da igreja. Estevão é morto logo no começo da igreja, Tiago é morto logo no começo da igreja, e mesmo em meio a tanta perseguição e morte, alguns dos nossos irmãos fundadores da igreja foram puxados por carroça e foram esfolados vivos pelas ruas, como forma de espetáculo. Alguns outros eram apresentados dentro do Coliseu, eram jogados no meio de leões, ursos, tigres e lobos para serem devorados, para lutar contra os animais selvagens, a fim de alegrar aqueles que estivessem ao redor. E a igreja continua crescendo. Aleluia! Mataram todos os 12 apóstolos e a igreja continuou crescendo. Mataram alguns pais da fé e a igreja continuou crescendo. Tentaram tirar de nós o direito de termos a Bíblia do jeito que nós temos. Fizeram de tudo. Em muitos lugares do mundo a Bíblia foi quase que erradicada, mas não conseguiram erradicar 100%. Por quê? Porque a Bíblia e a nossa fé está firmada em Jesus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode coaptar, tirar a fé do teu coração e do meu coração, porque a nossa fé está firmada em Jesus. Amém? Amém. Jesus diz, Paulo diz, Efésios 2:19, que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora nós fazemos parte do plano de Deus. Como o quê? Efésios 2:19. Abre comigo ali rapidinho, volta um pouquinho atrás. Paulo diz: não sois estrangeiros, não sois forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês agora são igreja, e vocês estão edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual o próprio Cristo Jesus é a pedra angular, é aquilo que mantém de pé a igreja, e nele, em Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, e nele também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu a sua igreja, levantou a sua igreja, e não se engane, Jesus ele não nos enviou para essa missão de mãos vazias. Marcos capítulo 15, versículo 15 em diante, Jesus diz assim:
ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está enviando a sua igreja. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí Jesus diz, e estes sinais. Quando Jesus diz estes sinais, Ele está dizendo para nós que Ele não está nos enviando para pregar, não está nos enviando para fazer a obra dele de mãos vazias. Então Ele está dizendo, estou dando poder para vocês. Estes sinais seguirão os que creem no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Porque Jesus, Ele levantou a igreja e deu poder para a igreja operar. Aleluia! Vocês estão entendendo? Está bem claro o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso é que Deus nos deu poder para agir. A igreja recebeu poder e autoridade para agir em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu destaco para vocês, Cristo é o dono, Ele é o fundador da igreja. Em segundo lugar, a igreja está edificada na pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, em Cristo e por causa de Cristo. É em Cristo e é por causa de Cristo que a igreja cresce e permanece até hoje. Aleluia! A igreja permanecerá. Jesus disse para Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não está dizendo que o inferno vai se levantar contra a igreja e não vai conseguir. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, prevalecer é aquele que resiste. Jesus quer dizer que a igreja vai agir e o inferno não vai ter condições de resistir ao ataque da igreja. Então, de que forma Deus estabelece então o funcionamento da sua igreja? Para que Deus estabelece ministérios? Para que Deus estabelece função? Para que a igreja não seja uma bagunça. Para que nós compreendamos que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função. E Cristo, em segundo lugar, Ele estabeleceu a sua igreja para nós sermos instrumento de evangelização às nações. Uma igreja que não fala de Cristo, uma igreja que não prega a Cristo, uma igreja que não apresenta Cristo ao povo, pode ser qualquer coisa, menos igreja. Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos. Jesus está dizendo, a minha igreja tem que ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando tudo quanto eu vos tenho mandado. A igreja tem a missão de ir, e de pregai, e de anunciai, e de fazei. Então Jesus nos enviou para, em primeiro lugar, pregar e ensinar. Qualquer coisa que sai fora desses dois princípios não é o chamado da igreja. Jesus não chamou a igreja, por exemplo, nós gostamos demais do louvor, não é verdade? Gostamos do louvor, mas Cristo não chamou a igreja para louvar. Cristo chamou a igreja para pregar e ensinar. Pregar e ensinar, evangelizar, levar a palavra da ressurreição de Cristo a todas as nações. Eu te faço uma pergunta hoje. Você tem falado de Jesus onde você passa? Será que nós temos falado da mensagem de Cristo? Os nossos vizinhos sabem o porquê que nós servimos a Deus. Os nossos colegas do emprego sabem o porquê que nós somos crentes. Por quê, pastor? Porque nós cremos na morte, mas também cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos num Deus que condena o pecado, mas que quer salvar o pecador. Só que na hora de transmitirmos isso, a gente não consegue falar para as pessoas. Qual é a forma que nós apresentamos Jesus por aí? Vem para a igreja e vai dar tudo certo na tua vida. Não é verdade?
A gente ouviu isso quando começou na fé. Só que a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. Aleluia. Qual é a missão da igreja, pastor? Pregar, evangelizar, anunciar a morte, ressurreição de Cristo, anunciar a obra salvífica de Cristo, anunciar para as pessoas ao nosso redor que Cristo nos salvou. Cristo não vai te salvar, Cristo já te salvou. Glória a Deus, é verdade. Cristo já nos salvou. Essa história que falam por aí, que eu preciso fazer para continuar sendo salvo, isso é mentira. A salvação é dada. Você está salvo em Jesus. Não há nada que você e eu possamos fazer para ser salvos, porque tudo aquilo que tinha que ser feito, Cristo fez na cruz. Glória a Deus. De modo que se eu tenho a opção de permanecer na fé, de que eu tenho a opção de me arrepender, de que eu tenho a opção de orar e de buscar Deus, todas essas opções eu só tenho não porque tenho livre-arbítrio, porque isso não é bíblico. Eu tenho porque Cristo pagou o débito que me condenava ao inferno, e Ele me deu a oportunidade de ser salvo pelo sacrifício na cruz. Aleluia. Essa é a nossa mensagem. Em segundo lugar, Cristo nos enviou para, pelo poder do Espírito Santo, operar e agir com demonstração de poder. Demonstração de poder. Marcos 15, 17 e 18. Jesus diz: eu envio vocês e estes sinais vão seguir vocês. O que eu quero dizer com isso? Que se nós somos a igreja de Cristo, se nós somos levantados por Cristo, se você foi levantado por Cristo, os sinais têm que te acompanhar. Aleluia. Foi Cristo quem disse, não foi eu. Fica bravo com Jesus, não comigo. O que acontece por aí? Já falei isso aqui na igreja. O que acontece é que a gente vê um mundaréu de gente correndo atrás de profeta, atrás de revelação. Ó, pastor, te manda um pix, tu revela para mim aí. As coisas não funcionam assim. Se você foi chamado por Deus, os sinais te seguem. Não precisa ir atrás, Deus traz até você. É, Jesus. Os sinais de poder têm que nos acompanhar. Ou seja, não há necessidade de eu viver pedindo: pastor, ora por mim. Você pode pedir, você deve pedir. Só que você tem poder para orar também. Não é só o pastor. Nós temos na nossa cabeça a ilusão de que um pastor, um pregador, um evangelista, um presbítero é um super-homem. Tem todo o poder e autoridade, como se toda a autoridade da igreja estivesse sobre o pastor. Não é verdade. A autoridade não está sobre mim. A autoridade está sobre nós. Aleluia. A autoridade está sobre a igreja de Cristo. Jesus disse: os sinais seguirão os que creem no meu nome. Anota aí Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus diz: eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda obra, e toda força, e toda artimanha do inimigo. Você tem autoridade. Você tem poder para agir. Você não pode ficar aceitando as afrontas do diabo dentro da tua casa, ao teu ministério, à tua mente. Jesus te deu autoridade para repreender toda obra do maligno. E é interessante que o maligno, quando ele te ataca, ele vai te atacar usando o teu passado como ferramenta de escravidão na tua mente. Ele tenta te escravizar com erros que tu cometeu no teu passado. Ele tenta nos escravizar com aquilo que nós éramos lá atrás. Anota aí Romanos capítulo 8. Paulo diz: desde agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais naquelas práticas da carne, mas vivem agora uma vida pelo Espírito de Deus. De modo que você tem autoridade para repreender todo o ataque do diabo, mostrando para Satanás que a graça te salvou, te perdoou,
te remiu, te deu uma nova oportunidade de vida, e a graça te proporcionou um momento onde você teve um encontro com Deus e Cristo começou a mudar quem você era, e hoje você já é bem diferente daquele ou daquela que você já foi um dia. Não deixa nessa noite Satanás te acusar. Em terceiro lugar, glória a Deus, o relógio está do meu lado hoje. Em terceiro lugar, Cristo nos enviou para ser luz, para ser exemplo, para ser modelo, para sermos úteis. Segura essa bronca agora que eu vou dizer. Você é luz aonde você vai. Aleluia. Você é luz dentro da tua casa, na reunião de família. Você é luz ou você é apenas mais um beberrão no meio deles? Apenas mais um maldizente? Você é útil no reino de Deus. Você se faz útil no reino de Deus. Existem coisas que você não tem condição de fazer, mas tem coisas que você pode fazer, e você tem feito o que você pode fazer pelo reino de Deus. Segura essa. Você tem tentado ser exemplo na congregação onde você congrega, na tua casa, na tua família, no dia a dia, na rua, no teu emprego, nas redes sociais. Você é modelo para as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: quero ser que nem ele, quero ser que nem ela. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Como é que Paulo imitava Cristo? Paulo imitava Cristo quando, por exemplo, Paulo diz: não sou eu mais quem vivo. Quando Paulo diz não sou eu mais quem vivo, Paulo quer dizer: eu não tenho dado lugar para a minha carne, não tenho dado lugar para as minhas próprias convicções, não tenho dado lugar para os prazeres que eu desejo, não tenho dado lugar para aquilo que eu quero. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. De modo que se Cristo vive na sua igreja, e a sua igreja sou eu e você, de modo que se Cristo vive em nós, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreendem, as trevas não resistem ao brilho da luz. Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A luz serve para clarear o ambiente, para te mostrar onde é que estão os obstáculos, onde tu pode tropeçar, para que você enxergue onde está o perigo. Esse tem que ser você na tua casa. Você tem que ser a pessoa que mostra: isso aqui é perigoso, isso aqui está errado, não funciona assim. Você é luz, você mostra, você ensina com exemplo de vida. Jesus diz no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus que a luz precisa resplandecer diante dos homens. Jesus disse: faça brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras, porque a luz revela, a luz mostra quem nós somos. Aleluia. Jesus diz, Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o que vocês são e fazem, e glorifiquem a Deus por aquilo que vocês são. Ou seja, a igreja tem a obrigação de glorificar a Deus com aquilo que ela faz, não com aquilo que ela fala apenas. Não com aquilo que eu digo que creio, que eu digo que sinto, que digo que quero, mas com aquilo que eu mostro no dia a dia. As pessoas vão olhar para a igreja e vão ver que o poder de Deus está no meio da igreja. Vão ver que a igreja é firme, vão ver que a igreja é luz, vão ver que a igreja faz boas obras, e o nome de Deus vai ser glorificado por causa disso. Você crê nessa noite? Ser luz é ser referência, a ser seguida. Ser luz é brilhar, é se destacar num ambiente onde só há escuridão. Ser luz é ser instrumento de socorro para aqueles que estão em trevas. Vocês já experimentaram se perder numa estrada toda escura? Sem luz, sem poste, sem lanterna. Não dá um desespero? Então sabe para onde está indo?
não sabe dos perigos, não enxerga nada. Mas quando você enxerga lá no fundo uma luz brilhando, o que você faz? Você se guia para aquela luz, você vai até onde você está vendo aquela luz para tentar se socorrer. Ser luz é ser socorro para quem está perdido no caminho. Aleluia! Quem está perdido no caminho não sabe para onde vai, mas vai olhar para mim e para ti e vai ver a luz e vai dizer: vou em direção àquela luz, porque lá tem gente e eu encontro socorro. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo diz: façam como eu, olhem para Cristo, tenham Cristo como referência para vocês. Você quer essa noite dar uma glória a Deus? Mostra que vocês estão vivos, pelo amor de Deus. Você e eu fomos levantados por Deus para algum propósito. Nenhum de nós aqui foi levantado por Deus para ser membro de banco. Membro de banco é prego, é verniz, é cupim, é tinta. Cristo nos levantou para uma missão. João capítulo 15, anota, capítulo 15, versículo 16. Jesus diz, palavras de Jesus: não foste vós que me escolhestes. Não foi vocês que me escolheram. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, e vos designei, vos nomeei, vos dei uma função, vos dei uma missão, para que vades e deem frutos, a fim de que os vossos frutos permaneçam. Ou seja, nós fomos levantados por Deus para uma missão específica de frutificar no reino de Deus. Você tem frutificado no reino de Deus? Existem alguns frutos que o Espírito Santo traz para nós, e Paulo trata disso. Se não me engano, no capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo fala sobre obras da carne, frutos do Espírito. E existem algumas coisas que mostram ali o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a pessoa que fala em línguas, não é a pessoa que profetiza, não é a pessoa que pula, é uma pessoa que tem dom, mas não necessariamente está cheio, porque está cheio do Espírito Santo é ser fiel, ter arrependimento, ter domínio próprio, ter temperança. Tem que ser uma pessoa temperada, é ser uma pessoa equilibrada, não é um fanático, não é liberal, é uma pessoa centrada. Nós precisamos ter esses frutos, porque Jesus disse: eu vos chamei para dar frutos, e o vosso fruto tem que permanecer. O que significa, pastor? Que se eu tenho fé, a minha fé permanece viva até o fim da minha vida. Se verdadeiramente eu tenho fé, porque fé é fruto do Espírito. Se eu conhecer a Deus e amo a Deus de verdade, o amor que eu sinto por Deus é suficiente para me manter de pé no Evangelho, porque o amor que eu sinto por Deus foi Deus quem colocou a mim em mim. Aleluia! Se eu amo de verdade a Deus, eu olho para os meus irmãos e os amo. O apóstolo disse: de que maneira? Eu vou dizer: eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu aborreço. Eu não amo o irmão que eu vejo. De modo que se eu amo a Deus que eu não vejo, eu também tenho que amar o irmão que eu vejo. Vocês conseguem compreender isso? Como isso é profundo? Glória a Deus. Vamos lá? Terceiro ponto. A organização. Estamos no terceiro ponto, gente, tá? Cristo nos deu missão, Cristo nos levantou, Cristo nos nomeou, Cristo nos chamou. Beleza, pastor? Cristo levantou a igreja. Vamos aprender como é que o Espírito Santo age agora no meio da igreja. A organização ministerial. Primeira coisa que nós temos que entender, gente, é que foi Cristo quem deu cada posição. Não foi eu. Não sou eu quem faço isso. Cristo foi dado por Cristo a organização ministerial para, lê comigo ali, capítulo 4, versículo 12.
Cristo deu a organização ministerial para a edificação da igreja, para que tudo funcione de maneira edificante e coordenada. Capítulo 4, versículo 12. Então ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aí a Bíblia diz assim: para que Deus fez isso? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Aleluia. Qual é a função de cada um ali do capítulo 1, versículo 11? Apóstolo, profeta, doutores, evangelistas, pastores. A nossa função é treinar vocês para também trabalharem no ministério. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, todo mundo aqui que tem ministério, que trabalha, Cristo colocou num lugar específico para que de uma forma organizada uns treinem os outros, para que todos sejam aperfeiçoados no exercício do seu ministério. Amém. Aleluia. Então Cristo deu para cada um lugar específico. 1 Coríntios, capítulo 7, anota aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, Paulo diz: cada um ande conforme Deus lhe designou, de acordo com o seu chamado. O que Paulo quer dizer com isso? Que o evangelista, o presbítero, o diácono, cada um precisa obrigatoriamente atuar e trabalhar dentro daquilo que é o seu papel. Porque quando nós queremos fazer algo que não é o nosso ministério, nós não conseguimos fazer, porque para nós é pesado. Pensa você pegar, hoje nós descarregamos lá no serviço um caminhão com 10 pallets de bloco, com 250 blocos cada pallet. Imagina o peso que tinha sobre aquele caminhão. Por que suporta? Porque o caminhão foi feito para aquilo ali. Pega aquele mesmo peso, coloca no reboque e sai puxando com o carro. Não sai do lugar. Arrebenta os amortecedores. Porque o carro pode fazer, mas em menos, de maneira não tão eficiente, não com tanto material em cima, porque não tem estrutura para aquilo. Isso é ministério. Existem pessoas que aguentam pesos que nem todos vão aguentar, porque o que o Cristo tem com eles é um ministério diferente. Glória a Deus. De modo que quando alguém tenta cumprir um papel que não é seu, a pessoa se frustra, porque não consegue ter êxito. A pessoa olha para os lados e vê: mas o irmão consegue fazer, eu não consigo. Sabe por quê? Porque talvez você está no lugar errado, está na posição errada, está trabalhando de jeito errado, porque Cristo te fez para carregar um pallet e não 10. É interessante a gente pensar um pouquinho aqui que existem pesos que nós carregamos sobre nós e que nos prendem de crescer. Não estou falando de luta, gente, que dificuldade todo mundo tem. Eu estou falando de coisas que te impedem de crescer no reino de Deus, justamente porque queremos para nós aquilo que Deus não nos deu. Queremos para nós dons que Cristo não nos deu, ministério que Cristo não deu para nós, mas nós amamos e nós admiramos. E como nós amamos e admiramos, nós achamos que também temos. Só que ministério não funciona assim. Nós vamos aprender sobre isso. 2 pontos eu destaco aqui. Primeiro ponto é: todos têm função na igreja. Segundo ponto, foi Deus quem deu a função, não fui eu. A única coisa que um pastor faz, os irmãos que estão assistindo a live, eu sei que tem muito pastor assistindo e que vai assistir depois, pastor não tem unção para ungir ninguém. Pastor não unge ninguém, porque a unção quem dá é o Espírito. Eu não posso pegar aqui o irmão, vou te ungir evangelista. Evangelista é ministério, quem dá é Deus, não sou eu. Eu determino, tu vai ser o cara que vai cuidar do panfleto. Eu estou dando para ele uma diretriz, mas esse não é o ministério dele, porque o ministério que ele deu foi Deus. A única coisa que o pastor faz é tornar público diante da igreja que Deus está levantando o irmão ciclano ou fulano para atuar naquela área.
É só isso que o pastor faz. Ou seja, é Deus que determina o lugar de cada um. Quer um conselho? Fica na posição que Deus te colocou. Aleluia. Não queira tomar para si o lugar que Deus não deu para ti. Porque nem todos podem carregar 10 pallets com 250 blocos em cima. O que são os 5 ministérios, pastor? Capítulo 4 ali. Volta comigo no versículo 1. Paulo diz: portanto, como prisioneiro do Senhor. Foca em mim agora. Foca em mim. O que Paulo disse? Portanto, eu, como prisioneiro do Senhor. Aleluia. Vamos traduzir? Eu sou escravo do Senhor. Vamos traduzir de novo? Não tenho vontade própria. Não faço o que eu quero. Não determino onde quero trabalhar. Não determino o que tenho que fazer ou não. Eu sou escravo do Senhor. Escravo vai onde quer? Não. Escravo faz o que quer? Não, porque ele é escravo. Nós somos escravos do nosso chamado. Aleluia. Somos cativos do nosso ministério. De modo que se você disser assim hoje, pastor, não quero mais pregar, não quero mais ser evangelista, não quero mais ser mestre, não quero só pastor, o chamado vai te sufocar. Até você dizer, tá bom, não dá. Porque você é prisioneiro de Cristo. Volta comigo ali. Paulo diz: sou prisioneiro do Senhor. Eu vos peço, rogo-vos, eu estou implorando para vocês que cada um andeis. Lê comigo, gente. Vai na cabeça ler. Cada um andeis como é digno da vocação que vocês receberam. Traduz. Cada um é digno, cada um ande dignamente. Isso aqui serve para quem exerce ministério. Quem é pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Para quem tem ministério. Paulo diz que nós precisamos andar de maneira que o nosso chamado, que a vocação que Deus nos deu, que o ministério que Deus nos deu, não seja escandalizado. Quem aqui já ouviu? Pastor Jesus sem vergonha. Porque alguns benditos do Senhor, que foram chamados por Deus, têm ministério, mas não andam conforme tem que ser andado. Profetas que saem por aí, esse eu te digo, mas tem uma vida desgraçada no interior dentro de casa, no seu coração. Ensinam Bíblia por aí, mas não vivem nada que pregam. Aí Paulo diz: você não pode viver só pelo título. Vocês têm que fazer jus àquilo que Deus entregou para vocês. De modo que diaconisas a casa do Senhor, pastor, os obreiros que não estão aqui, mas estão vindo lá à live com certeza, nós temos a obrigação de andar conforme a vocação que Deus nos deu. As pessoas têm que olhar e dizer: ela é uma serva de Deus, ele é um homem de Deus. Vamos lá? Paulo destaca que cada integrante do ministério precisa se ocupar, cada um de ficar na sua vocação e cumpri-la com total dedicação e zelo e fazê-la bem feito, porque o ministério foi dado para nós, mas não é nosso, é de Deus. É verdade, aleluia, Jesus. De modo que naquele grande dia eu vou ter que apresentar para Deus conta do que aquilo que eu fiz com o meu ministério. Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo diz: cuidai, presbíteros, cuidai de vós, cuidem da vossa salvação, cuidem da vossa vida e cuidem também do rebanho de Deus. Ou seja, quem exerce a liderança dá conta de si mesmo, da sua casa e da igreja. A pergunta que eu te faço é: será que você gostaria de estar no lugar do pastor mesmo? Ele dá conta de si mesmo, da esposa e dos filhos e de toda a igreja que foi dada para ele pastorear. Eu gostaria de ser um evangelista. Ok, se você tem chamado, você vai ser. Mas agora, algumas pessoas olham para quem tem posição e pensam: nossa, que super mulher, é verdade? Que super homem.
mas não sabem o peso que é carregar aquilo ali. Porque aquilo ali naquele dia, Jesus vai dizer: o que foi que tu fez com os talentos que eu coloquei na tua mão? Cadê o teu evangelismo? Cadê o teu pastorado? Cadê a tua função de professor de ensinar a Bíblia? Cadê o teu apostolado? Cadê o teu ministério de profeta? O que tu fez com ele? E Paulo diz que naquele dia ninguém poderá se justificar perante Deus. Quer saber, Senhor? Não preguei porque ninguém queria me ouvir. Não repreendi o que estava errado porque fiquei com medo da pessoa ficar triste comigo. Paulo diz: ninguém vai poder se justificar perante Deus naquele dia, porque Deus nos deu todas as opções de cumprirmos bem feito o nosso papel. É por isso que Paulo diz: cumprem com total dedicação a vocação de vocês. Lê comigo, versículo 4 a versículo 7. Paulo diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um segundo a vontade de Cristo. Paulo destaca para nós aqui do versículo 4 ao 7 que, embora haja muitos dentro do corpo da igreja, muitos dentro do ministério, cada um cumpre uma função. Embora atuem em lugares diferentes da igreja, em posições diferentes da igreja, o Espírito que age em um é o mesmo que age no outro. Significa dizer que o mesmo Espírito que me dá condição de pastorear a igreja é o mesmo Espírito que está nas diaconisas, no evangelista, na missionária, nos membros da igreja. É o mesmo Espírito. É por isso que Paulo diz: nós somos um só corpo, um só Espírito, porque embora haja diversidade de ministérios, é o mesmo Espírito que levanta todos. Aleluia! De modo que se eu brigo contra o meu chamado, estou brigando contra quem me chamou. Meu Deus! Quando você briga contra a tua vocação, você não faz birra com o pastor, você faz birra com Deus, não é comigo. Eu estou aqui para treinar. Paulo diz: foi dado o pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, para treinar a igreja, para a igreja também exercer ministério. Eu treino, mas vocês fazem se vocês quiserem. Meu Deus! De modo que quando eu digo não quero, não é para mim que vocês dizem não, é para Deus. De modo que quando a igreja decide que, quando alguém da igreja decide que não vai ser útil em nada, não é para o pastor, é para quem chamou para a obra. Quem foi que te chamou? Quem foi que te fez o chamado? Quem foi que te tirou lá do lamaçal do pecado? Quem foi que te tirou lá daquela desgraça que nós vivíamos? Não foi o pastor, foi Jesus. O pastor pode vir do lá, mas foi Jesus que mandou lá, porque o pastor nem sabia, nem conhecia vocês. Mas o Senhor sabia. Lá está a Maiara, lá está a Diva, lá está a Jaciara, lá está a Tawana. E o pastor só foi instrumento, mas quem operou foi o Senhor. Alerta que eu faço para vocês: muito cuidado com os nãos de vocês, porque não é para mim, é para o Senhor. É para o Senhor. O versículo 7, Paulo destaca que cada um recebeu um ministério, porque a graça ali fala de benefícios. Não está falando especificamente da graça como instrumento de salvação, está falando da graça como dádiva, como presente, referindo-se aos ministérios. Paulo diz que cada um recebeu conforme a medida da vontade de Cristo, de modo que o teu chamado, quem te deu foi Deus, porque Ele quis te colocar nessa posição. Qual a explicação, pastor? Não sei. Não tem explicação. Porque se nós formos olhar para a nossa capacidade, se nós formos olhar para as nossas condições, nós vamos achar em nós muitas incapacidades.
É por isso que Paulo, quando escreve 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar aquelas que são as coisas fortes, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O que Paulo quer dizer é que aquilo que para nós parece ser uma loucura de Deus, Deus fez de caso pensado. Ele sabia o que estava fazendo. De modo que Deus sabia o que estava fazendo quando te colocou exatamente na posição que Ele te colocou. Ele não te colocou ali porque você é queridinha de Jesus, porque nós somos simpáticos, porque somos inteligentes, porque somos melhores que os outros. Jesus nos colocou ali porque Ele quis nos colocar. Ele olhou para a nossa situação de desgraça total e desejou nos chamar e nos salvar. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram. De modo que quando nós aqui, ou quem está vendo a live lá, pensa que foi Ele que escolheu Deus, porque Ele se arrependeu, porque Ele era bom, Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. E a escolha de Deus se dá lá no ventre da nossa mãe. Jeremias capítulo 1, versículo número 5, 4 em diante, o Senhor diz para Jeremias, antes que eu te formasse, antes que eu te colocasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e eu te escolhi, e te levantei para ser profeta. Ou seja, o chamado e a missão, o ministério nos é dado lá no ventre da nossa mãe. Dons nós recebemos durante a vida, ministério não. Porque quando você nasceu, Deus já tinha decidido o que você seria no plano de Deus. Vocês estão entendendo? Embora haja por aí milhares de cristãos que desempenham o mesmo papel. Exemplo, existem muitos apóstolos por aí, muitos pastores, muitos evangelistas, muitos profetas, muitos mestres. Eles cumprem a mesma função, mas não cumprem igual. Você sabia disso? Olha que interessante. Vai pegar 5 pastores, vai colocar um lado do outro e vai conversar, ou vai ouvir eles pregar. Todos vão pregar de maneira diferente, porque cumprem o mesmo papel, mas o que Deus tem com cada um é individual. Aleluia! É por isso que a pregação de um evangelista é muito diferente da pregação de um pastor. Não é parecido, porque um é chamado para avivar, para trazer, e o outro é chamado para ensinar e cuidar. Não é igual. Agora, quando você encara e vê que existem milhares de pastores que são até parecidos, mas não são igual, é porque Cristo deu a medida exata para cada um. Cristo disse, para Tauana eu quero tanto, para Jaciara eu quero tanto, para Maíra eu vou dar tanto, para Diva eu quero tanto, para o João eu vou dar tanto. Embora todos possam até cumprir a mesma função, a medida com que faz é diferente. É Jesus. Quantos pastores vocês conhecem? Pensa rapidinho. Alguns são iguais. São iguais a mim. Eu sou igual a outros. Porque Cristo diz, para esse eu vou dar tanto, para o outro tanto. Aleluia! Você consegue entender isso, gente? Amém! O que acontece muito por aí? Já vou encerrar. Vou continuar semana que vem. O que acontece muito por aí? Lê para mim aí, lê comigo ali o versículo 11. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Olhem bem nos meus olhos verdes. Só, os irmãos que estão na live também, entendam uma coisa. Só existem 5 ministérios na Bíblia. Não existem mais. Só 5. Ministério de intercessão, pastor, não existe. Ministério de louvor, não existe. Ministério de dança, muito menos. Ministério de mídia, não existe. Ministério de oração, não existe. Porque só existem 5 ministérios. E todos os 5 estão ligados à pregação. Não a qualquer outra coisa. Somente a pregação.
As pessoas confundem dons com ministério. Dons existem pelo menos 9 listados na Bíblia. E dons são diversos, mas ministérios são só 5. Não existe mais 5. Alguém que seja pastor, meu ministério é orar. Eu disse, mas de onde? Onde é que na Bíblia é isso, gente? Porque o Chico vai dar 30 anos. E 30 anos eu aprendi isso, meu pastor. Então nem eu posso saber o que é o ministério. Desculpa. Gente, meu ministério é intercessão. Isso não é ministério, gente. Intercessão é a função de todos na igreja. Então, enquanto o pastor prega aqui, vocês intercedem pelo pastor aí. Enquanto vocês estão aqui, a igreja intercede. Oram uns pelos outros. Jesus disse, orai uns pelos outros. Ele não disse quem tem ministério de intercessão ora. Ele disse, orai vocês uns pelos outros. Que ministério é esse? Aleluia. Oração é tua obrigação como crente, não é ministério. Todos os 5 ministérios que vocês leram aí estão ligados à pregação e ensino, quer ver? Vamos lá, prova, pastor, gosto de provar, então vamos lá, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Primeiro ministério. Segundo ministério, profetas. Terceiro ministério, evangelistas. Quarto ministério, pastor. Quinto ministério, mestre ou doutor. Qual é a função desses ministérios? Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento para o desempenho do ministério e edificação da igreja, até que cheguemos à unidade do pleno conhecimento. Se consegue orando? Não. Conhecimento se consegue jejum? Não. Conhecimento se consegue estudando e aprendendo da palavra de Deus. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha o que Paulo diz: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Paulo diz: Deus colocou os ministérios da igreja para que ele não se perca com falsos ensinos, com falsa pregação, com falsa igreja, de modo que os 5 ministérios estão ligados à edificação da igreja por meio da palavra. Vamos falar disso mais depois. O que acontece, pastor? Muitos confundem ministério com dons do Espírito Santo. Vamos lá? O que são dons? Anota aí. Dons são ferramentas. Dons são ferramentas para a igreja lutar a batalha da fé. Aleluia. Uma das diferenças de dom para ministério, quero destacar aqui uma diferença de dom para ministério. Ministério Deus deu para governo da igreja. Ministério Deus deu para liderar a igreja. Dons dá a todos. Essa é uma grande diferença. Nem todos têm ministério, mas todos podem ter dons. É por isso que eu digo, as pessoas dizem, ministério de intercessão, ministério de Deus. Não, isso pode ser dom. Ministério de Deus deu para governo da igreja. E governo da igreja Deus não dá a todos, mas dons Ele dá a todos. Vamos lá? O ministério são apenas 5. Não foi dado a todos. Ministérios são para aqueles que Deus tem um plano focado em liderança, em expansão, em ensino e em defesa da fé. Estão entendendo? Dons são diversos. E aí sim, louvor,
pode se encaixar como dom, porque o dom é uma habilidade que Deus te dá. Todo dom é uma habilidade que Deus nos dá. Para que Deus deu os dons para a igreja, pastor? Dons são ferramentas. E outra coisa que eu digo para os irmãos: os dons são dados também conforme Cristo deseja. Quando Cristo derrama sobre nós os dons do seu Espírito Santo, Cristo olha a necessidade da igreja. Você sabia disso? Então, conforme a igreja precisa, Deus vai distribuindo dons a quem Ele quer. Olha que interessante. E os dons são diversos. Por exemplo, dom de línguas estranhas. Quem já ouviu alguém falar em línguas aqui? É o dom mais comum. Onde é que estão os dons, pastor? E vamos encerrar aqui hoje. Continua semana que vem. Abre comigo aí rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 12. Volta aí, acho que é 3 ou 4 livros atrás aí. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4. Olha o que Paulo diz: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. De modo que aquele que fala em línguas não é mais ungido que aquele que profetiza. Aquele que profetiza não é menos ungido do que aquele que cura enfermos quando ora. Aquele que cura enfermos quando ora não é mais ungido do que aquele que revela, porque na verdade o Espírito que atua em cada dom é o mesmo. Entendido até aqui? Versículo 5: a diversidade de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Você não precisa ser pastor para ser usado por Deus. Você não precisa ser uma diaconisa para ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus sendo apenas um membro da igreja. Você pode ser usado por Deus e ser o recebedor das pessoas na porta, a pessoa que limpa a igreja, porque isso são função, mas isso não anula aquilo que o Espírito Santo colocou em cada um. Todos podem e devem ser ungidos pelo Espírito de Deus. Quais são os dons, pastor? Versículo 8. Alguém, pastor? Alguém é da igreja. Porque o dom é dado conforme a necessidade da igreja. Não é verdade? Ok. Paulo diz: a uns, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. O primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons no plural, de curar. E a outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro ainda, interpretação de línguas. Lê comigo o versículo 7. Paulo diz: a manifestação dos dons é dado a cada um conforme for útil. Útil para quem, pastor? Para a igreja.
É por isso que existem dons que nós tanto pedimos, não recebemos, e talvez nunca vamos receber, porque Paulo diz que Deus dá conforme for útil. Vamos lá? Nós podemos dividir aí os dons em 3 grupos. Podemos dividir a classificação dos dons em 3 grupos. Quais são eles, pastor? Dons de poder para falar. Olha, várias línguas, profecia e interpretação de línguas. Dons de poder para falar. Não tem a função nenhuma de falar em outras línguas, de profetizar, e nem de interpretar como ele fala em línguas se não fosse um dom do Espírito. Por isso que é dom de poder para falar, para ter condição de falar. Segunda classificação, dons de poder para fazer. Fé, dons de curar, operação de milagres. Pastor, mas fé é dom? Existem 3 tipos de fé na Bíblia. A fé natural, que é apenas convicção. E existe a fé salvífica, que é a fé que você crê em Jesus, você é fiel a Deus, e porque você crê, você é salvo. Todos os crentes que creem mesmo têm essa fé. Essa fé aqui não é esse tipo de fé. Esse aqui é o dom da fé extraordinário. Essa palavra aqui pode ser traduzida como dom de fidelidade. Quer ver? Você conhece muitas pessoas que creem em Jesus, mas nem todos que creem em Jesus morreriam por crer em Jesus. Então olha que interessante. Porque quem tem o dom da fé é a pessoa que tem uma fé extraordinária. Ela não é amarrada por nada, porque ela tem o dom da fé. Você olha e vê tudo caído e você deixa de crer. E essa mesma pessoa olha e diz, mas Deus vai fazer. Essa pessoa não se abala, porque ela tem o dom da fé. E esse dom é dado a alguns apenas. Para quem, pastor? Para quem Deus quis. Aleluia. É simples a matemática. Olha que interessante. Vamos pegar um exemplo. Ezequiel, no meio do vale de ossos secos. Deus disse para Ezequiel, capítulo 37, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz, se tu quiseres, sim. Dom da fé. Não se deixou abater pelas circunstâncias. Ele continuou crendo quando ele só via a morte. Dom da fé. Destaca para os irmãos que a Bíblia fala assim, dons de curar, no versículo 9. Por que é o único dom que está no plural? Vocês perceberam que é o único dom que está no plural? Dons de curar. Por quê? Pensa, se você quer saber, porque existe um tipo de dom de palavra, um tipo de dom de paciência, e por aí vai. Mas dons de curar, existem vários. Por exemplo, se eu tenho dom de cura, eu posso estar pregando aqui e você segurar enquanto eu prego. Meu Deus. Eu posso tirar minha gravata e levar para casa e você segurar por meio disso. Eu posso colocar a mão em vocês e vocês serem curados enquanto eu coloco as mãos sobre vocês. Eu posso estar cantando e vocês serem curados, porque existem vários tipos de manifestação do dom de curar. Exemplo, Jesus pegou um cego, cuspiu na cara do cego, ele lava e o cego voltou a enxergar. Jesus pegou outro cego, Jesus cuspiu no chão, fez barro, colocou nos olhos do cego e disse lava, e o cego voltou a enxergar. Um ele cuspiu no rosto, na língua do mudo. O outro ele cuspiu no chão, colocou o barro no rosto e o cego voltou a enxergar. E o outro cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus disse, vê, e ele viu. Jesus usou o seu dom de curar em 3 jeitos diferentes. Um ele cuspiu no rosto, outro ele cuspiu no chão e
E outra diz ver. Variedade de manifestação do mesmo dom. Olha que maravilha. Olha que coisa tremenda, gente. Terceiro grupo. Dons de revelação. Dons de poder para saber. Essa revelação não é profecia. Essa revelação é dons de poder para saber de maneira espiritual. Onde é que está isso, pastor? Versículo número 8. Palavra de sabedoria. Palavra de ciência. E discernimento de espírito. Vamos lá? Estes aqui, irmãos, são, para a minha humilde opinião, os dons mais importantes. Eu ia entrar agora e entender cada um, não vai dar, gente. Senão a gente vai até as 10 aqui. Vocês topam? Só uma palminha para a gente iniciar. Se coloca de pé rapidinho. Vocês vão começar aqui vocês vão começar a entender. Não o ministério, mas os dons que cada um aqui tem. Porque esses dons são mais comuns. Quer ver? Dom de palavra, dom de poder para conhecimento. As pessoas pensam que são 2 tipos de dom de pregação. Não é. Pregação é ministério, isso é dom. É diferente. O que é palavra de conhecimento? É poder para saber, de forma que ninguém precisa contar. Quem faz saber é o Espírito. É só isso. Dom de palavra de conhecimento. O que é conhecimento? É saber, compreender, ver, saber o que está acontecendo de maneira espiritual. De modo, quando o pastor vem aqui e prega e diz: meu Deus, o pastor não sabe disso aqui. Sabe por quê? Palavra de conhecimento. Esse aqui, irmãos da live, irmãos aqui da igreja, esse aqui é o dom que nós chamamos de dom de revelação. Porque esse dom não é mencionado na Bíblia. Dom de revelação não é mencionado aqui. Porque dom de revelação é palavra de conhecimento da Bíblia. Então, a pessoa que tem o dom, ele sabe, ele tem a capacidade de saber o que está acontecendo, ele fala sobre isso para te alertar, para te instruir, sem você precisar dizer, porque foi o Espírito Santo que deu essa capacidade para ele. Palavra de conhecimento. É ter uma revelação do que está acontecendo ou já aconteceu. Isso pode acontecer e acontece geralmente no interior do crente, ou seja, o crente só sabe o que está acontecendo, ninguém falou. Uma vez eu brinquei com os irmãos, quando vocês entram para a porta, eu já sei o que está acontecendo, que eu vejo. Mas pastor, de que jeito essa palavra de conhecimento pode se manifestar? Pode se manifestar em sonhos, pode se manifestar em visão, pode se manifestar como uma mensagem diretamente ao teu intelecto. Você sabe que Deus está falando contigo sobre aquilo. Dom de palavra para conhecer, para saber. Dom de saber. Palavra de sabedoria é bem parecido com o primeiro, mas a palavra de sabedoria está ligada ao futuro. Enquanto este dom aqui, o primeiro dom que eu citei aqui, fala de revelação, é um dom de revelação, esse aqui é confundido com o dom de profecia. Porque aquilo que nós chamamos de profecia hoje não é profecia, é palavra de sabedoria. Porque profecia faz outra coisa, eu falo depois. Então, quando alguém vem, Deus mandou te dizer isso, eu te digo isso, a gente diz profecia, não é profecia. Palavra de ciência. Vamos lá, essa palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É uma revelação seguida de um conselho, um direcionamento, um apontamento para exortar, para te abrir os olhos. Nós chamamos isso de profecia, mas a Bíblia chama isso de palavra de sabedoria. A pessoa recebe de Deus a informação e chega e diz para ti: Deus vai fazer isso e aquilo, mas o que tem que fazer é isso, isso, isso.
Quantas profecias já recebemos? Deus mandou dizer que vai te usar e que vai te levantar, mas Deus mandou dizer para te ficar firme, não desiste, ora, estuda a palavra. Ou seja, é uma informação seguida de um conselho. Nós chamamos de profecia, mas a Bíblia diz que é dom de palavra, de sabedoria, porque Deus dá revelação para quem está falando, mas Deus também dá entendimento para que a pessoa aplique na tua vida aquilo que Ele está te dizendo. De modo que quando eu digo Deus vai fazer assim, isso e aquilo, e eu digo para ti, mas você tem que fazer isso, é porque Deus me deu a revelação e Deus também deu a interpretação do que você tem que fazer. Palavra de sabedoria. Aleluia. E a palavra de sabedoria pode falar do teu passado, do teu presente ou do teu futuro. Depende do que Deus quer passar. Mas quando você agora, a partir de hoje, alguém vier te dar uma profecia, entenda que na verdade a Bíblia diz que é palavra de sabedoria. Deus veio até a pessoa, deu a revelação do que está no oculto, falando do futuro da pessoa, ou de algo do presente ou do passado, e Deus também deu entendimento para aquela pessoa saber o que você precisa fazer para obter sucesso naquilo que Deus disse. Palavra de sabedoria. Dom de discernimento. Eu sempre digo para os irmãos que a Bíblia fala que o dom do amor é o dom supremo, e é. Mas de todos esses dons que eu falei aqui, que nós lemos ali, o mais importante é dom de discernir espíritos. Quem tem esse dom não é enganado por línguas estranhas, não é enganado por profecia, por revelação, por falsa palavra de sabedoria, por falsa palavra de ciência. Ninguém engana, porque o Espírito que está nele deu para ele o dom de saber: é servo de Deus ou não é? É Deus que está falando ou não? Essa mensagem foi Deus que deu ou não? Esse recado foi de Deus ou não? É o diabo que está falando na língua da boca da pessoa ou não? Quem tem esse dom, Deus revela. É um dom de entender o que está acontecendo no mundo espiritual. É por isso que às vezes eu digo para vocês: vocês conseguem entender o que está acontecendo no culto às vezes? Vocês percebem o que acontece? Quem tem esse dom sabe. E sabe exatamente o que está acontecendo. Ninguém engana. Aconteceu algumas vezes aqui de algumas pessoas caírem em processo no meio do culto, e eu já sabia que a pessoa ia cair desde o culto começou, porque o Espírito que está em mim apontou para mim que tinha o Espírito em todos os meios da igreja, e lá atrás outra pessoa gritou e caiu. Dom de discernir espíritos. Já aconteceu comigo de pessoas chegar até mim, pastores, ia pegar minha mão com um sorriso no rosto, e quando eu pegar na mão, o Senhor falou comigo: esse não. E eu saber, não foi Deus que levantou. Dom para discernir espíritos. Busca de Deus este dom para você compreender o mundo espiritual aonde você estiver. Amém? Os irmãos entenderam o que eu falei até aqui? Semana que vem a gente continua. Vamos falar de dons de profecia, dons de línguas e todos os dons. Para depois nós voltar para os ministérios e você entender o que é apóstolo, o que é profeta, o que é pastor, o que é evangelista e o que é o mestre. Amém? Dá uma salva de palmas ao nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta a tua mão para cima nessa noite. Feche os teus olhos. Aleluia. Apresenta perante Deus nessa noite as tuas petições. Apresenta